Quem acompanha o trabalho dos nossos eurodeputados, dos nossos dirigentes no Parlamento Europeu, sabe que da energia ao emprego, passando pelas renováveis, até aos transportes e à habitação, são os patriots que mais têm trazido os assuntos que interessam às pessoas à discussão. E é disso que estamos aqui a falar hoje. O Jordan já referiu vários pontos que nos pusemos de acordo e em que estamos de acordo para avançar para uma política comum nesta matéria, mas há um que é fundamental, é o da soberania energética. Nós temos tido a perspectiva de colocar os interesses europeus acima de qualquer outra variante ideológica. É independente se são nossos aliados ou não são nossos aliados. Defendemos os interesses dos europeus em primeiro lugar. E por isso nós temos que excluir toda a dependência energética que temos, quer da Rússia, quer de outros polos que possam ser ideologicamente mais próximos. O Jordan usou a expressão vassalisation e é mesmo essa a intuação. Nós não podemos ter subjugação energética de nenhum bloco e temos que trabalhar para ter a nossa própria autonomia energética. Nós sabemos que a Rússia não tem estado no caminho certo, sabemos que quem dirige a Rússia não está no caminho certo da democracia e nós queremos ser uma união de países democráticos, fortes, ambiciosos e sem medo de nenhum bloco. Seja esse bloco um bloco do outro lado do Atlântico, seja esse bloco o bloco do leste europeu. É exatamente para nós a importância de garantirmos que a Europa consegue assegurar a sua autonomia, a sua independência e a sua capacidade energética. Depois, um outro ponto em que vamos lutar muito, em que estamos de acordo e que o grupo dos eurodeputados tem trabalhado, é os pactos verdes que têm destruído a agricultura e o mundo rural. Nós criámos uma espécie de palavras bonitas para estes acordos, pactos ambientais, Green Deal, pactos verdes, mas na verdade o que tem acontecido com isto é uma destruição permanente de quem trabalha no mundo rural, no setor primário, na agricultura e em todas as áreas adjacentes à agricultura e ao setor primário. Em França isso tem uma expressão muito acentuada, obviamente na Alemanha também, na Bélgica também, mas em Portugal e Espanha também. E mesmo nos países onde o mercado primário é menor, ou onde já há uma imposição tal de Bruxelas que o mercado primário já está distorcido, mesmo aí, praticamente nós estamos a assistir ao desaparecimento do setor primário. Os agricultores estão cada vez mais pobres, os produtores estão cada vez mais pobres por causa de supostas regras ambientais que a elite burocrática de Bruxelas decidiu implementar. A título de exemplo para os nossos colegas internacionais, porque os que estão no Chega e os jornalistas portugueses têm acompanhado este assunto mais de perto. Nós temos em Portugal cerca de 1000 taxas ambientais. 1000. Nós fizemos o cálculo ao número de taxas ambientais que temos no Parlamento, são mais de 1000. É impossível a um setor trabalhar com seriedade e com eficácia, estando sujeito a cerca de 1000 taxas. É impossível. E este é um dos efeitos e um dos esforços que temos que melhorar. Nós temos que ter uma Europa amiga do ambiente, isso não há dúvida nenhuma. Nós temos que ter uma Europa amiga da digitalização, isso não há dúvida nenhuma. Nós temos que ter uma Europa na vanguarda da inteligência artificial, isso não há dúvida nenhuma, mas não podemos esquecer o setor primário. E temos que ter uma Europa também na vanguarda do setor primário e do setor produtivo. Uma Europa que não produz é uma Europa que não abastece. Uma Europa que não abastece é uma Europa que empobrece. 2 exemplos, o acordo do Mercosul, que foi um desastre, que é um desastre para os nossos agricultores e que, graças a Deus, os nossos eurodeputados conseguiram travar com a sua luta no Parlamento Europeu, submeter ao Tribunal de Justiça, mesmo com as outras forças a tentarem fazer avançar de outras formas ilegais o pacto. Mas lutamos, estamos a lutar, estamos na defesa dos agricultores. E o acordo com a Índia, um produto, aliás, de António Costa. Portugal tem muitas coisas boas, também tem as suas coisas más e as suas heranças más. A herança má é o presidente do Conselho Europeu, António Costa. Das poucas coisas que nos tem dado, esta é uma delas, o acordo com a Índia. O acordo com a Índia é mais um desastre para os nossos produtores, é uma ameaça à nossa economia, porque gera e gerará uma invasão de produtos onde não há nenhum controle de leis laborais, de dignidade no trabalho, de controle ambiental, de controle energético, controle produtivo, não há nada. É uma herança
Eu disse isto a brincar aos meus colegas europeus quando se estava para decidir a possibilidade de António Costa ser presidente do Conselho Europeu, e disse a todos os líderes, o primeiro-ministro António Costa já praticamente destruiu o nosso país. Se quiserem que destrua a Europa, força, e avançamos todos juntos. Aparentemente quiseram mesmo e, portanto, avançaram nesse sentido. Estamos a ver agora o que é que está a dar. O que está a dar é este resultado, e o setor primário e energético tem sofrido particularmente com isso. Depois há uma dimensão social que também estamos de acordo e que nos nossos 2 países, mas nos vários que aqui estão, temos lutado. A dimensão social que têm que ter as políticas energéticas. A questão dos combustíveis é uma questão de prioridade máxima para nós. Em Portugal, como em França, aliás, penso que França até é dos poucos países da União Europeia onde até há uma componente fiscal superior nos combustíveis, os nossos 2 países, juntamente com mais 1 ou 2, têm taxas absolutamente pornográficas de fiscalidade sobre os combustíveis. Nos nossos 2 países, mais de metade do que pagamos em combustíveis é impostos. Isto é inaceitável num momento de crise. É inaceitável as pessoas estarem com dificuldade para abastecer os seus veículos para ir trabalhar, para ir ao médico, para ir para a sua vida social, e o Estado estar a lucrar cada vez mais com estes combustíveis. E aqui também se mostra a diferença de uma direita para uma certa pseudo-direita e para a esquerda. A esquerda diz que por razões ambientais não interessa. Temos que continuar a cobrar, a ver se as pessoas consomem menos. A lógica é não ajudar as pessoas, mas dar-lhes uma orientação comportamental. Deixem de consumir combustíveis. Por razões que eles acham que são as certas. Vão para a miséria, não interessa. Vão na pobreza, não interessa. Toda a economia é afetada, não interessa. Mudem de comportamento. É esta a visão da esquerda. Depois há uma certa direita, centro-direita, que quer vergar-se a tal vassalização, quer vergar-se a Bruxelas. E, portanto, estamos mal, mas não quer mudar nada para evitar um choque com Bruxelas. E depois há os patriotas, que percebem os momentos em que têm que exigir aos seus governos que baixem a fiscalidade sobre os combustíveis. Finalmente, 2 questões que queria sublinhar e depois submeteremos as vossas questões. Uma é a imigração. Nenhum grupo tem feito mais nesta Europa pela luta contra a imigração descontrolada. Eu dei em vários debates da campanha eleitoral presidencial portuguesa, mas também na campanha legislativa, estes números assustadores. Todos os anos a Europa recebe mais de 1 milhão de pedidos de asilo. 1 milhão. É insustentável que qualquer bloco viva com isto. Os Estados Unidos não têm 1 milhão de pedidos de asilo por ano. É insustentável que um bloco que quer ser social... Asilo, eu não estou a falar de imigração, estou a falar só de pedidos de asilo. São 1 milhão todos os anos. Juntando a isto os fluxos de imigração que se descontrolaram a partir de 2014, por causa dos conflitos no Médio Oriente, a Europa vive num verdadeiro caos migratório. Portugal já é o exemplo disso, França é o exemplo disso, Espanha é o exemplo disso, a Bélgica é o exemplo disso, a Suécia é o exemplo disso. Portugal foi o país onde proporcionalmente mais estrangeiros entraram nos últimos 10 anos. Portugal já se destaca de todos os outros países no número de autorizações de residência concedidas, maioritariamente a brasileiros, ucranianos e antigos PALOP, mas também a pessoas vindas da Índia, do Nepal, do Paquistão, etc. Isto é um caldeirão. Nós sempre defendemos uma Europa com regras de imigração controlada e com imigração pré-definida. O que o primeiro-ministro espanhol está a fazer mete-nos em risco a todos. O que o primeiro-ministro espanhol está a fazer ao regularizar extraordinariamente imigrantes que não sabe quem são, que não sabe de onde vêm, e a dar-lhes simplesmente os papéis, mete em risco França, mete em risco Portugal, mete em risco todos os outros países, porque depois há um espaço de livre circulação. E nós temos que ser firmes nisto. Temos que exigir responsabilidade ao primeiro-ministro espanhol e também ao primeiro-ministro português. Porque os dois estão a contribuir para o descontrole migratório que está a acontecer na Europa. Têm conseguido, com as regras, um que não tem aplicado e outro que tem aplicado deliberadamente e dolosamente, estão a conseguir destruir a Europa.